do 7º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de conhecimento da melhor disciplina que existe, lógico, ciências. Eu sou a professora Roberta Prestes e hoje vamos ver qual vai ser o nosso conteúdo? O nosso conteúdo vai falar sobre o reino dos fungos e a nossa aula é a aula de número 135. Olha lá o quanto já caminhamos, o quanto já aprendemos e vamos continuar aprendendo. Acompanhem comigo aí a leitura da nossa primeira cartela. Fungos. Os fungos são formados por células que têm núcleo organizado. Olhem só, aí no detalhe você vai ter aí o detalhe de uma célula de fungo. Então, como eles têm um núcleo organizado, a gente diz que eles são o quê? Eucariontes. Muito bem. Então, possuem aí algumas organelas. Fungos também. Os fungos, eles podem ser pluricelulares ou unicelulares. Olha aí no detalhe da imagem que trouxemos para vocês. Um fungo pluricelular e fungo também unicelular. Colocaram aqui, ó, o tipo de reprodução, um tipo de reprodução muito comum nos fungos é o de brotamento, que é uma reprodução assexuada. Aqui ele colocou um exemplo de leveduras. Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui esse tipo de reprodução. Você vai ter uma célula mãe e aí a professora aumentou demais, deixa eu diminuir um pouquinho. E aí, olha só, começa a formação de um broto. Depois esse núcleo vai ser dividido e aí você vai ter o quê? O broto se separa da célula mãe e surge aqui, ó, um novo indivíduo. Então, esse tipo de brotamento é um tipo de reprodução assexuada dos fungos. Muito bem, aprendemos aí um pouquinho sobre essa reprodução dos fungos. Antigamente, os fungos eram considerados plantas primitivas. Com o desenvolvimento das pesquisas, foi se verificando que os fungos têm mais a ver com os animais do que com as plantas, porque eles não possuem clorofilas. Então, quando a gente fala de nutrição dos fungos, eles são mais parecidos para animais do que plantas, porque as plantas produzem os seus próprios alimentos. E nós, indivíduos, os seres humanos e também os fungos, não produzimos nossos alimentos, né? Nós somos seres heterótrofos. Então, o fungo, ele foi erroneamente no início classificado como um tipo de planta. Hoje já se sabe que não é mais uma planta, tá bom? Vamos continuar falando do fungo. Olha só. Os fungos são constituídos de massas de filamentos. Cada filamento é denominado hifa. O conjunto de hifas é denominado micélio. Olha só, a gente trouxe aqui para vocês no detalhe um fungo, né? Um tipo de fungo que quando vocês veem aí, ó, vocês estão vendo o cogumelo, tá? O cogumelo é um tipo de fungo. E quando a gente fala de hifa, a gente está falando... Quando a gente fala de hifa, a gente está falando aqui, ó, desses filamentos. Esses filamentos também se unem, então, o conjunto dessas hifas a gente chama de micélio. Todos os fungos possuem hifas, um em maiores quantidades, outros em menos, são filamentos. E os fungos têm várias utilidades na natureza e também podem ser fungos parasitas. Fungos causadores de doenças, inclusive em nós, seres humanos. Eu vou apresentar alguns para vocês aqui. Vamos lá. Fungos parasitas são denominados assim quando crescem em um ser vivo. Olha só aí, a gente tem uma unha e uma planta. Todas essas duas coisas estão acometidas de fungos. As plantas ali, olha, com a parte amarelada aí, que já é a colônia de fungos, e fungo na unha, né? Quem não teve, quem nunca viu, existe sim o fungo na unha, né? Que ele vai apodrecendo a unha por dentro, porque ele vai se desenvolvendo, formando a sua colônia, e aí tem que colocar lá o remedinho para matar esses fungos. Então, olha aí, fungo também aí nos seres humanos.
E existem tipos de fungos diferenciados. E agora eu vou apresentar um para vocês, que é os fungos saprófago. Esse nome, professora, repete esse nome aí de novo. Acompanhem comigo aí na leitura, na cartela. Fungos saprófagos. Nunca mais esqueçam essa palavra aí, que vai acompanhar vocês aí durante a vida acadêmica, sempre quando vocês estudarem biologia. Os fungos saprófagos são fungos que decompõem os restos de animais e plantas. Então, vai vencendo, vai morrendo, aquela coisa vai ficando envelhecida, você já vai ter aí o quê? A presença de fungos. Os fungos são muito importantes para a decomposição da matéria orgânica. Eles vão decompor aquela matéria e vão liberar aí nutrientes para o metabolismo. Vai lá ajudar na fertilização do solo, devolver alguns gases para a atmosfera, com a ação de decomposição do fungo também. Reparem aí na imagem que você vai ver uma fruta apodrecida e você vai ver um pão. E eu gosto muito de falar nessa parte do pão, porque às vezes a gente compra um pão, aí amarra no saco, põe lá no saco e deixa armazenado por algum tempo. Quando a gente vai procurar o bolo ou o pão, ele tá com bolor, né? Tá bolorado, né? Que é aquela... tipo uma fumacinha, uma esponjinha verde, esbranquiçada também. Aí algumas pessoas vão lá, tiram só essa parte que tá com fungo e come o resto do alimento. Não façam isso, tá, gente? Quando aparece aquela produção de bolor, todo aquele alimento já está contaminado. Ah, mas só tem de um lado aqui, desse outro lado não tem. Tá tudo contaminado, não comam isso, tá bom? Lógico, se comer uma vezinha ninguém vai morrer, mas não façam essa manutenção de comer coisa que tá lá com bolor, você tirou a parte que tá com bolor e come o resto. Não façam isso. Vamos lá, a utilização do fungos também, ela pode ser comercial. Fungos, como as leveduras, eles são utilizados na fabricação, olha só, de alimentos, bebidas e produção de medicamentos, como a penicilina, tá? Na alimentação, reparem aí que a gente tem na imagem o champignon, que é um tipo de fungo, né, um cogumelo, que vai aí no estrogonofe, né, a gente usa também. E quem gosta de sushi, por exemplo, de alguns condimentos da comida japonesa, de alguns pratos da comida japonesa, coreana, você vai encontrar também aí alguns fungos comestíveis. Bebidas, os fungos são utilizados aí na fabricação da cerveja, na fabricação do vinho e na produção de medicamentos, como eu já falei para vocês. Aí na produção do vinho, a gente vai ter um fungo que ele atua ali, né, as leveduras atuam para dar uma caracterizada de sabor. Então, os fabricantes de vinho, eles têm os fungos que eles inserem ali naquela fermentação e esperam o prazo, o período para ter aquele gosto característico. Tem aí no detalhe da imagem aí, olha, os fungos agindo aí na fermentação para a fabricação do vinho. Os fungos, eles podem também causar doenças, não só aquela lá que eu mostrei para vocês de uma unha com fungo, aquilo ali é facinho de resolver. Comprou o remédio, resolveu. Mas existem algumas doenças que podem atacar a nossa saúde. Então, vou trazer aqui algumas para vocês conhecerem. Vamos lá para a primeira? Diversos fungos podem representar ameaça para a saúde humana. A gente vai ver aí daqui a pouco, olha só. A seborreia é também ocasionada por um tipo de fungo. Sai do couro cabeludo e vai pegando a pele. Lá na frente a gente vai mostrar mais um pouquinho. Os fungos também, eles podem ser venenosos. Como eu falei para vocês, muitos fungos nós comemos, eles são comestíveis. Mas existem os que são venenosos. Por isso devemos ter cuidado com os fungos que serão ingeridos. Alguns produzem substâncias alucinógenas, como LSD, tá? Funciona como uma droga alucinógena, então você tem que ter sempre cuidado ao comer um fungo. Muitos fazem parte da nossa alimentação, mas outros são extremamente venenosos. Então, é fungo, vou comer, posso comer, nem todos são comestíveis, alguns são venenosos. Vamos lá conhecer agora alguns fungos parasitas. Vamos para o primeiro, olha lá. Alguns exemplos de fungos parasitas e a gente trouxe aí um nome que vocês
conhecem, né? O sapinho, né, que é a boquinha aí, principalmente muita criança, quando a criança é bebê, pequena, os mais velhos dizem, ah, não beija no rostinho, não beija na boca. Por quê? Porque você pode passar, e aquela criança ainda está com o seu sistema imunológico se desenvolvendo, e pode passar aí o sapinho, que a gente chama, que são fungos aí fazendo várias bolinhas e causando coceiras, enfim. Não é um tipo de fungo. O pé de atleta, que também ocasiona quando a pessoa não enxugou o pé direito, usa muito sapato fechado e não tem os cuidados necessários, né, na hora do banho. Então é importante secar o pé direitinho, se tiver um talco coloca, para evitar a umidade, para evitar a proliferação de fungos. A seborreia, né, que é na cabeça, você vai ter aí fungos e eles vão desequilibrar ali a flora bacteriana ali do couro cabeludo, e aí você vai ter uma proliferação de o que a gente chama de caspas, muitas caspas, e aí algumas pessoas desenvolvem isso com muita frequência e acabam tendo uma seborreia, e que algumas saem da cabeça e pegam aí o pescoço, a orelha, também é um tipo de fungo. A onicomicose, que a gente viu aí, ó, pode também ocasionar aí maior desenvolvimento do fungo, tá bom? Então, essas doenças aí, elas são doenças de fungos parasitas que podem atacar aí a nossa saúde. Existem outros tipos de fungo que podem atacar não só os seres humanos, mas também outros animais, e alguns animais podem ser portadores dessa doença para nós humanos. E uma dessas a gente vai trazer aqui é a esporotricose. A esporotricose, eu não sei se vocês com certeza vão recordar que nós tivemos um surto aqui na cidade de Manaus dessa doença. No ano passado, final do ano passado, início desse ano, era uma doença que estava acarretando animais, como os gatos. Mas ela é uma doença que também pode atacar diretamente o humano, tá bom? Esta micose pode ultrapassar a pele e atingir a região subcutânea e os gânglios. Os fungos causadores estão no solo, nas plantas e madeiras. Comum em fazendeiros, jardineiros ou agricultores. Essa doença aí, olha, os gânglios, elas fazem aparecer caroços que vão ficar super inflamados e doloridos. Se um animal também tiver acometido desse fungo, uma arranhada de um gato e tudo, ele vai passar para você. Então, o ideal, como fica esse fungo fica presente aí no tronco das árvores, em plantas, é evitar, né, fazer um controle dessa área e evitar que animais se esfreguem nesse tipo de vegetação para não pegar essa doença. A outra doença é a aspergilose. A aspergilose ela é causada por um fungo chamado de aspergillus, que afeta principalmente os pulmões. Olha, a gente tem no detalhe da imagem, o fungo aí, ele faz lesões pulmonares, tá? Provoca as alergias, sinusites e otites, que são problemas no ouvido, tá? Esse fungo também, ele pode ocasionar aí, falta de ar, febre, pode ficar confundido aí com uma pneumonia. Então, também é um vírus que fica nos cantos da casa, um fungus que fica no canto da casa, no canto do banheiro. Eles ficam no ambiente, então é necessário que tenha um ambiente saudável, esterilizado, passar um pano sempre com um desinfetante para que você elimine esses fungos da sua casa. Outro tipo de fungo também conhecido é a candidíase. Olha só, a candidíase ela é causada principalmente por fungos da espécie Candida albicans. Habitam naturalmente o organismo e podem causar infecções quando as defesas imunes estão prejudicadas. E aí sobre a candidíase gosto de falar, possui também na parte bucal e também na região íntima feminina. Quando há a alteração dessa flora bacteriana, ou a pessoa sofre de algum problema emocional, há a proliferação desse fungo. Então, podem aparecer feridas
na língua. A língua pode ficar com muita secreção, a boca pode ficar com ferida e também na vagina das mulheres pode ocasionar também lesões e a produção de um muco. Então, é um fungo que ele existe naturalmente, mas quando há o desequilíbrio dessa flora, há uma proliferação maior desses fungos. Muito bem, nós falamos sobre os fungos, passamos algumas informações importantíssimas para vocês e agora que vocês já sabem, já conheceram, nós vamos chamar a nossa DLI. Então vamos lá para a nossa DLI, são 2 questões de perguntas. Coloquem a resposta de vocês, não esqueçam de colocar o nome, a escola, se é de Manaus, se é do município, para a gente falar direitinho com vocês, tá bom? Em relação à nutrição, os fungos são mais parecidos com os animais ou as plantas? Por quê? Questão 2. Por que fungos e bactérias são importantes para o equilíbrio ambiental? Pensem, analisem, respondam, participem lá no chat que daqui a pouquinho eu volto para falar com vocês.
alunos, bem-vindos de volta. Por que quando a pergunta é assim dissertativa vocês ficam acanhados de responder? Esse é o momento de aprendizagem, tem que participar, errar faz parte. Não fiquem acanhados não, percam essa vergonha, participem. Vamos lá para ver a nossa primeira questão e quem foi que participou aqui com a gente. A aluna Emily Zafi, ela respondeu na nossa primeira questão que parece com as plantas. Também a gente teve o aluno Luiz Gustavo, que respondeu também que eram as plantas. Na segunda questão, a gente ainda não teve aqui participação, então nós vamos para a nossa correção. Vamos lá para a nossa primeira questão. Na nossa primeira questão, eu perguntei o seguinte: em relação à nutrição, os fungos são mais parecidos com os animais ou as plantas? Por quê? Lembra que eu falei no início da aula que antigamente os fungos eram parecidos, né? Eram classificados como plantas. Quando continuou as pesquisas, o desenvolvimento da ciência, percebeu-se que eles pareciam mais com animais do que plantas. Por quê? As plantas possuem clorofila, realizam fotossíntese e os fungos, em relação à nutrição, não é assim. As plantas produzem o seu próprio alimento, os fungos, como nós, não produzem o seu próprio alimento. Então, a resposta dessa questão é que eles eram mais parecidos com os animais. Acompanhe comigo a leitura do nosso gabarito. Os fungos são mais parecidos com os animais, pois são heterótrofos, como elas, ou seja, não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento, nutrindo-se por absorção. Apesar dos fungos terem sido considerados plantas primitivas por muito tempo, hoje sabemos que eles possuem características dos animais, como é o exemplo da nutrição. Os fungos são heterótrofos, absorvendo os nutrientes que estão no meio onde se encontram, né? A gente viu aí que ele faz a decomposição de frutos caídos, de animais mortos, então eles precisam disso para se alimentar. Muito bem, vamos para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão diz o seguinte: por que fungos e bactérias são importantes para o equilíbrio ambiental? Olha só a nossa resposta. Os fungos e as bactérias são muito importantes porque são seres decompositores da natureza. Não esqueçam, fungos e bactérias são seres decompositores da natureza, quebrando os produtos orgânicos e reciclando o carbono, nitrogênio e outros componentes do solo e do ar. Os fungos possuem um papel ecológico muito importante também, desempenhado por algumas bactérias, a decomposição. Apesar da sua importância na ciclagem dos nutrientes, essa característica afeta diretamente os interesses econômicos do homem, que acabam sofrendo com o apodrecimento de vários produtos, principalmente alimentos. As espécies que se nutrem de restos de outros seres vivos recebem o nome de espécies sapróbias, né? Que são os fungos saprófagos que a gente viu durante a aula. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, dizer para vocês não desistam, logo logo vocês estarão na escola, todos juntos, e continuem contando com a gente. Até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.